Olá, superabundas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o que não te contam na graduação, mas falando sobre os teóricos. A verdade é que a gente entra numa graduação e a gente tem vários estudiosos daquela área que a gente está estudando, e esses estudiosos levantam teorias sobre como a gente deve fazer aquilo, como que se deu em determinado momento, e a gente aprende todas essas teorias. Só que aprender as teorias e colocá-las em práticas dentro da sala de aula ou de qualquer outro estabelecimento da qual nós somos convidados a participar, não é exatamente a mesma coisa. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês sobre alguns teóricos e depois vou explicar como colocar essas teorias em prática dentro da sala de aula. Vai te ajudar, professor que acabou de se formar, e também pode ajudar você, professor que já é formado e que às vezes não sabe aí como colocar, como ter uma ideia, porque a gente às vezes fica travado, a gente olha a teoria e na prática a gente fala, e agora? Então, isso vai te dar uma ideia de como destravar, porque afinal não te contam na faculdade, na graduação, como aplicar muitas vezes aquele conceito teórico. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. A partir daqui, vamos falar sobre teóricos, então nós vamos ter o vídeo 1, 2 e 3 sobre as aplicações da teoria. Espero que vocês curtam bastante, que possam aproveitar significativamente esse conteúdo para alavancar aí as suas práticas e tirar dúvidas. Levi Vygotsky foi um psicólogo, pensador importante da área e época, pioneiro no conceito de desenvolvimento intelectual das crianças. Ele nasceu no dia 17 de novembro de 1896 e faleceu no dia 11 de junho de 1934. A teoria de Vygotsky classificou a zona de desenvolvimento em 3 etapas. A zona de desenvolvimento real, que é o conhecimento já consolidado, já internalizado pela criança. É a capacidade da criança de resolver os problemas sozinhos de maneira independente. A zona de desenvolvimento proximal, que é a mais famosa de todas, que é a tal da ZDP, que é a distância entre o conhecimento real, já consolidado, e o conhecimento potencial. É um campo intermediário no processo de aprendizagem. Já a zona de desenvolvimento potencial é a capacidade que a criança tem de aprender através de mediadores, de pessoas que possam auxiliá-la. Nesse caso, o professor é o mediador, é a pessoa que vai fazer com que, através das ferramentas, o aluno consiga se desenvolver e internalizar aquele conhecimento. Como que o professor vai fazer isso? Ele pode fazer isso através de perguntas, de pesquisas, e a técnica mais utilizada é colocar alunos que já conhecem aquele conhecimento junto com alunos que não conhecem ainda, para que um possa interagir com o outro e aprender com o mais velho que já dominou aquela técnica. Skinner, Frederick Skinner, foi um psicólogo behaviorista, inventor e filósofo norte-americano. Também foi professor na Universidade de Harvard de 1958 até a sua aposentadoria em 1974. Nasceu em 20 de março de 1904, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e faleceu no dia 18 de agosto de 1990. Sua teoria consistia em falar sobre o reforço dos comportamentos considerados positivos e negativos,
Para fazer esse experimento, ele utilizou cachorros e ratos que tocavam uma campainha para ganhar comida. E toda vida que eles faziam aquilo que se esperava deles, eles ganhavam mais comida, ou mais agrado, ou um carinho, o que reforçava aquele comportamento. Toda vida que esses animais faziam aquilo que não era considerado correto, eles diminuíam a quantidade de comida ou davam choques. Em seu livro Are Theories of Learning Necessary? Psychology Review, as teorias de aprendizado são necessárias, revisão psicológica, Skinner afirma que o ser humano resulta de uma série de combinações. Dentre elas estão a combinação de herança genética e das experiências adquiridas ao longo da vida. Para o autor, o que mais contribui para a educação não são os estímulos que são feitos no processo de aprendizagem, mas sim os estímulos que reforçam este processo. Ou seja, a memorização é entendida como essencial nessa teoria da educação. Na prática, você pode utilizar para reforçar um comportamento positivo, uma letra bonita, um desenho bem feito, adesivos, estrelinhas, figurinhas de incentivo que trazem mensagens para incentivar aquele comportamento. Você também pode fazer painéis de competição, muito utilizado, por exemplo, na educação gamificada, onde os alunos que possuem mais estrelas tiveram um comportamento melhor, tiveram um desenvolvimento melhor. Você também pode trabalhar com a técnica de memorização. Como professor, você pode trazer o mesmo tema com diferentes aplicações, com diferentes explicações, visualização, vídeo, escrita e arte, falando do mesmo tema para que o aluno consiga aos poucos ir internalizando aquele conhecimento e memorizar. Lembre-se, repetição não é memorização. Não é como a gente já memorizou a tabuada. Vamos repetir, 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 repetir. Isso não é memorização. Memorização é você internalizar aquele conteúdo e depois lembrar desse conteúdo posteriormente de uma maneira saudável, não momentânea. Jerome Bruner foi um psicólogo estadunidense de família judaico-polonesa, professor de psicologia em Harvard e em Oxford. Escreveu importantes trabalhos sobre educação e liderou o que veio a ser conhecido como a Revolução Cognitiva, na década de 1960. Nascido em 1º de outubro de 1915 e morreu em 5 de junho de 1916. A teoria do construtivismo, como foi chamado em seu livro The Process of Education, o processo da educação, a teoria do construtivismo está ligada ao desenvolvimento da criança. O autor enfatiza o processo da descoberta como foco da aprendizagem, ou seja, o aluno não é apenas um espectador passivo, mas sim possui participação ativa. Todo esse processo acontece por meio de desafios que impulsionam o interesse do aluno pela aprendizagem. Na prática, o professor vai buscar temas que os alunos tenham interesse para poder começar a sua explicação, uma explicação básica. Depois, esse professor vai interagir com esses alunos, perguntar, questionar, instigar a curiosidade, pedir para fazer trabalhos, pesquisas, conversar com colegas. Então, depois, através de alguma ferramenta de avaliação, esse professor vai entender se o aluno conseguiu, se despertou interesse aquele tema ou não, se ele conseguiu internalizar o tema, se levantou teses, hipóteses, para poder saber se o aluno ou aquele tema foi interessante para a turma, para aquele aluno. Lembrando que aqui o aluno precisa ter uma participação ativa, se envolver em todo o processo, perguntar, questionar, se autoavaliar, porque o aluno aqui é sujeito, dono do seu próprio aprendizado. Ele não pode de maneira alguma ficar de maneira passiva, só ouvindo sem participar.
Uma forma bem legal de entender essa teoria são os desafios. Toda vida que o professor lança um desafio para os seus alunos, ele basicamente está usando as teorias de Brunner. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, que estarei aqui disposta a respondê-las. Grande beijo, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.